Eu queria começar falando da guerra, né? Depois a gente pode até falar. Estou achando esquisito essa posição do governo brasileiro que condena o Hamas, não contiu o presidente da EBC, e na explicação que ele deu, falou: ó, ele me demitiu dizendo que a posição do Brasil é de neutralidade. Primeiro, ontem eu contei uma história, porque o muro é nosso. Então, a neutralidade, a gente sabe bem aqui. Apoio do Nicolas Ferreira, da extrema-direita brasileira, que diz que o Hamas é terrorista. Então, o que ele está dizendo é isso, vocês ouviram, né? Ele dizendo que não tem essa história de civil. Nós estamos lutando contra eles, contra esse povo. Por que esse povo está lá? O presidente de Israel e essa mãe que tinha acabado de perder uma das suas filhas. Eu queria ouvir vocês sobre a situação, né? Ontem à noite o presidente Biden fez um discurso traçando um sinal de equivalência entre Putin e o Hamas e dizendo que vai destruir a Palestina e a Ucrânia, ou seja, que vai apoiar Israel e a Ucrânia até o fim. Genuíno, aí queria ouvir de você um cenário da guerra e a posição brasileira nesse cenário. Olha, Mauro, o cenário da guerra é de agravamento, de ampliação, porque os Estados Unidos, respaldando o Estado terrorista de Israel, dá todo o aval há 75 anos, salvo raras exceções, para a ocupação, para o apartheid, para negar ao povo palestino o direito à sua autodeterminação. Numa situação como essa, não há neutralidade. Gaza e a Cisjordânia é uma prisão em céu aberto, é o Holocausto em céu aberto, é escancarado. É claro que o governo é errado equiparar a ação do Hamas com a ação do Estado de Israel. Isso já é errado. No limite, nós podemos criticar a violência contra a população civil, mas qualificar de terrorismo o Hamas é um equívoco. Segundo, não condenar o Estado de Israel pelo que faz desde quando foi criado, desde a Resolução 181 de 47, é um equívoco. Nesse ponto, não há neutralidade. E quem viu o pronunciamento do Biden ontem à noite, ele se coloca como chefe do Império Mundial. Tudo depende dos Estados Unidos. Ele se coloca como o defensor da ordem imperialista ocidental, dos valores do capitalismo monopolista e imperialista. Nesta questão, eu discordo da posição do governo. É claro que o governo pode fazer mediações diplomáticas, mas desde que deixe claro qual é o campo, qual é o rumo. No meu modo de entender, esse pragmatismo itamaratoca, que vem desde um período anterior, não é a posição mais correta. O Brasil tentou uma negociação e olha bem o que os Estados Unidos fez. Vetou a resolução que o Brasil aprovou com 12 votos. E olha bem, por que ele veta, Mauro? É a arrogância do império. Ele pode até admitir alguma daquelas medidas que a resolução do Brasil propôs, mas desde que seja ele que vai fazer. É o dominador que não abre mão da sua condição de dominar. Portanto, eu discordo da política que o governo tem adotado. Eu acho que o governo acerta na repatriação dos brasileiros, eu acho que o governo acerta na questão do corredor humanitário, mas o governo claudica quando tenta qualificar o Hamas como terrorista e não fazer uma crítica dura ao terrorismo político racista do Estado de Israel. Eu acho que é um equívoco. E essa política, Mauro, não é a que mais acumula. Essa política de panos quentes, de centro, essa política na questão externa, no mundo em conflito, no mundo polarizado, não é o melhor caminho. Eu acho que, numa questão como essa, o que está em jogo ali, Mauro, não é só a geopolítica. Tem a geopolítica, tem uma região conflagrada por causa dos interesses estratégicos, mas tem valores, Mauro, tem valores dos direitos humanos, valores da autodeterminação, valores de massacre, valores de arrogância. E numa questão como essa, a esquerda não pode titubear. Eu estou criticando claramente. Essa demissão do Hélio Dória não tinha sentido. Ele reproduziu uma live de um
do Latuf não precisava demitir, e os outros. Esse negócio de 2 pesos e 2 medidas não dá. Portanto, eu sou crítico. Assim como eu sou crítico, Mauro, numa conjuntura como essa, e é claro que essa questão tem ligação, essa aceitação do governo brasileiro de uma boa relação com os Estados Unidos. É um equívoco o governo brasileiro aceitar o treinamento de militares americanos no centro de guerra da selva. É um equívoco o governo brasileiro não encarar que há uma política imperialista, inclusive na América do Sul. É um equívoco o governo querer rediscutir os documentos da Defesa Nacional sob o comando do chefe de Estado-Maior Conjunto do Ministério da Defesa. E, coincidentemente, não bota o Ministério da Educação nem da Justiça. E o chefe do Estado-Maior Conjunto, que é um 4 estrelas, vai ter o poder de veto daquelas pessoas que o Ministério possa indicar. Portanto, eu acho que o governo, em matéria de política externa, o governo estava avançando nos posicionamentos, mesmo contraditórios sobre a guerra na Ucrânia, estava avançando numa defesa da multipolaridade. Agora, os Estados Unidos mandou um recado. Multipolaridade, não. É a unipolaridade sob a batuta do império. E nessa questão aí, o governo brasileiro claudicou na questão dos ataques, aos palestinos. O direito do povo palestino é um direito sagrado, é uma questão nacional, é autodeterminação. E o massacre vem desde quando, Mauro? Desde antes de criar o Estado de Israel, em 1947. Na colonização patrocinada pelo Império Britânico. Depois veio a criação do Estado de Israel, e o Estado de Israel nunca reconheceu e nunca aplicou as resoluções da ONU. Portanto, quem é que discute? Nesse momento, eu acho que o governo precisa fazer uma inflexão à esquerda. Eu discordo desse pragmatismo dos itabaratocas.